É isso. Tá? Tchau, obrigado, gente. Obrigado, Fabi. Atenção, hein? Todo mundo tem direito de errar, né? Todo mundo. Todos nós somos seres humanos. A justiça decretou a prisão preventiva daquele motorista sem habilitação, que fazia racha, que furou sinal vermelho e que matou o motoqueiro Ariel França Pacheco, de 29 anos, na noite da quinta-feira passada, bem no cruzamento lá, um dos principais cruzamentos da Avenida Salvador França, no bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre. Lembra? Lembra das imagens? Nós noticiamos o caso em primeiríssima mão na sexta-feira. Tem as imagens aí, meu querido Elian Salazar? Só para lembrar, olha que horror, gente. O corpo foi jogado na copa daquele coqueiro. Cerca de 5, 6, 7, até 8 metros de altura. Isso logo após, o SAMU foi chamado, mas não havia mais nada a se fazer. Lamentavelmente, não havia mais nada a se fazer. Ontem, familiares, amigos e colegas do Ariel fizeram um protesto contra a Polícia Civil, que havia inicialmente enquadrado o assassino por homicídio culposo e, na sequência, liberado. É lógico que eu critiquei. Na sexta já criticava, ontem também, depois de mostrar o protesto, né, da Samara, que é a irmã do Ariel, dos colegas do Sindimoto, do Sindicato dos Motoqueiros, dos motoboys, né? A gente, poxa, né? No dia em que aconteceu, naquele final de noite, início de madrugada de sexta-feira, uma pessoa que não tem habilitação, que em alta velocidade participa de um racha, que fura o sinal vermelho, que tenta fugir e depois é detida. E aí só registra um boletim de ocorrência de homicídio de trânsito, o homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Conforme eu disse, sempre é tempo para fazer a coisa certa. Repórter João Gabriel Pezzini, cadê o JG? Está ao vivo aqui com a gente e traz os detalhes. Boa tarde, JG. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Este caso, então, que antes estava sendo tratado como crime de trânsito, agora está sendo tratado como homicídio com dolo eventual. Isso por conta das evidências que a Polícia Civil coletou desde que o caso aconteceu na noite de quinta-feira passada. Uma das evidências é o fato do motorista do Onix que atingiu a moto de Ariel ter 23 anos de idade e não ter, na verdade, a carteira nacional de habilitação. E o outro fato é que a hipótese que a polícia levantou ainda na sexta-feira de que ele estava participando de um racha também foi confirmada. Então, o motorista estava sem habilitação e também participando de um racha quando atingiu a moto de Ariel em alta velocidade na Avenida Salvador França, às 11 horas da noite da quinta-feira passada. E, Mota, hoje pela manhã nós conversamos com a irmã de Ariel, a Samara, que falou um pouco a respeito desse trajeto que o Ariel fazia como motoboy. Vamos ouvir um trechinho da entrevista com a Samara. E ele teve muito esforço, muito trabalho, muita coisa, porque ele não conseguia passar e estava sempre tentando de novo, até que finalmente ele conseguiu. E o colega também, esse amigo, né? Ele conseguiu e ele queria ser motoboy também, igual a ele. E aí eles foram, ele conseguiu a carteira de carro, eles foram até esse vizinho, né? Eles foram até o local para comer um lanche, para comemorar. E primeiro mostrar para ele onde que era, tipo um ponto de encontro dos motoboys, que eles ficam ali para quando sair tele, vai lá e faz e volta e fica ali, porque é aparentemente mais seguro, né? E aí eles estavam voltando para casa quando isso aconteceu. E aí esse amigo dele pediu para alguém ligar que estava lá no local do acidente. Mota, a Samara também disse ter se surpreendido com a grande movimentação dos colegas motoboys que fizeram aquela ação no dia de ontem e também se mostrou indignada com o fato do motorista ainda na quinta-feira ter ido até a delegacia e ter sido liberado na hora. Vamos ouvir. Ontem na passeata que iria ter, na verdade, né, que a gente fez ontem ali, a gente ia fazer até o Ministério Público, a gente também não esperava tanta gente assim que conhecesse ele, o ser humano que ele era, que se tivesse que tirar a roupa do corpo para te dar, ele dava. E isso é muito
Como que uma pessoa pode ser tão ruim a tal ponto de fazer isso e praticamente sair ileso, e daqui a pouco quem é o culpado, o errado é o meu irmão, que tinha carteira de habilitação, e o menino não, né? Mota, Samara também disse já estar ciente sobre o pedido de prisão preventiva e disse também sobre o preconceito que os motoboys sofrem na sociedade. Vamos ouvir um trechinho. Saiu a preventiva, né? A gente está esperando que de verdade ele seja preso e pague pelo crime que ele cometeu. Perante a justiça, né? A gente espera também, como eu falei, a gente fez ontem a passeata e coisa, mas foi em razão de todos os motoboys, porque os motoboys são mal vistos, né? Eles são mal interpretados também. E aí eles têm família, eles têm mulher, têm filho, têm mãe, têm primo, têm irmão, que não sabe, igual eu falei também. Ali no acidente sobrou um pé de tênis do meu irmão, uma calça que ele tinha no baú e uma camiseta, e um baú todo arrebentado, a moto toda destruída, foi só o que sobrou dele. E a gente só queria ele de volta. Só queria que ele voltasse para casa com vida. Mota, agora o inquérito policial está em andamento e a Polícia Civil aguarda agora a perícia técnica sobre o caso. Eu quero enaltecer aí a postura diferente por parte da Polícia Civil, da Delegacia de Delitos de Trânsito, que investigou a fundo a questão do racha. No dia, cá entre nós, era só olhar a imagem, né? Tem como colocar mais uma vez aí, meu querido Luan? Elian também aí na direção do programa. Coloca aí o flagrante desse acidente. Acidente não, vamos deixar a coisa clara, né? Desse crime, deste verdadeiro assassinato, porque foi um assassinato. E aí a questão do dolo eventual que eu já expliquei várias vezes e é importante reforçar. O que enquadra, o porquê, qual é a base para enquadrar no dolo eventual? Ah, mas acidente não é homicídio culposo, ninguém tem intenção, ninguém quer participar de um acidente. Mas a partir do momento em que a pessoa assume o volante de um carro sem ter a CNH, empreende uma velocidade excessiva porque participa de um racha. A imagem é muito clara. Esse daí seria o motorista, né? Esse daí seria o motorista. Esse é o Ariel. Esse é o Ariel. É o motoboy. 29 anos. Família extremamente humilde da minha querida Lomba do Pinheiro, Zona Leste, aqui de Porto Alegre. Família que está destroçada, arrebentada, em razão desse crime. Repito, não foi apenas um acidente, foi um crime. Então vamos lá. Estava participando de um racha, não tinha habilitação. Atingiu o Ariel e ainda tentou fugir. Inclusive arrastando a carcaça da moto. Ó. Você vê que pega até fogo lá, tá vendo? Ó? Que tem umas chamas lá. Porque ele tentou fugir. Só que a moto, a carcaça da moto, prendeu no carro. Aí por isso que na sequência ele acabou preso. Então assim, a polícia estava esperando com a confirmação de que realmente, né, esse bandido, esse assassino, estava participando de um racha e conseguiu isso. E aí agora, de homicídio culposo, ele passa, né, ele está sendo procurado, prisão preventiva decretada, então, enquanto ele não for encontrado e localizado, ele já é considerado foragido. E eu acredito que a Polícia Civil vai encontrá-lo e vai colocá-lo atrás das grades, que é lugar onde bandido tem que ficar. Ah, mas Mota, o guri é gente boa, 23 anos, muito jovem. Não interessa. Pagou. Fez uma escolha errada. Sem carteira de habilitação. Pegou o carro, participou de um racha, furou o sinal vermelho e matou uma pessoa. A lei está aí para isso, para punir. E aí vem o dolo eventual, conforme eu falei. Não queria ou não pretendia matar ninguém, mas assumiu o risco de fazer isso. Assumiu o risco, né, e acabou dessa forma trágica. E eu sei que o Ariel não vai voltar, gente. Né? Você vê ontem a Samara, que é a irmã dele, que nos deu entrevista, né, concedeu entrevista para a nossa produção hoje pela manhã. A Samara participou também do protesto de ontem no local do crime, lá na Salvador, França, no bairro Petrópolis. E estavam lá os colegas, fizeram uma motociata, né? Havia uma previsão, vai ter aí o protesto hoje junto ao Ministério Público, Elian? Tem a confirmação? Vai ter ainda hoje o protesto junto às 5 da tarde na frente do Ministério Público. Junto ao Ministério Público, às 5 da tarde, ainda vai ter um outro protesto por parte da família,
né, dos amigos e dos colegas. E se tem uma classe que é unida no Brasil inteiro, é a classe dos motoboys e motogirls. Ah, mas moto, eles são perseguidos. Às vezes, alguns dão motivo. Furar sinal. Não foi esse o caso. O Ariel passou com sinal verde, olha lá, ó. Quem passou com sinal vermelho foi o bandido que estava no volante do Chevrolet Onix. E aí a gente vê as consequências disso. Então, né, quero até pedir desculpas se eu me excedi nos comentários com relação à Delegacia de Delitos de Trânsito, mas eu acredito que sempre existe tempo para a gente fazer o correto e a Polícia Civil, né, está fazendo o correto agora. Pediu a prisão preventiva, a Justiça decretou e a gente espera que esse assassino seja preso o mais rápido possível, porque daqui a pouco ele, ó, vaza, né? Daqui a pouco ele, ó, sarta fora, né? Deita o cabelo, como diz outro. Aí é a foto do Ariel, ó. E, repito, família dele extremamente humilde. Conheço a Mari, que é tia dele, né? E colega nossa. E o sofrimento da família é... Então, ele não vai voltar, mas, de certa forma, isso ameniza um pouco a dor da família. Saber que quem tirou a vida do Ariel estará na cadeia à espera de julgamento. E como é dolo eventual, pode ser, dependendo do judiciário, eu não sei. Primeiro, tem que ter a denúncia do MP. O inquérito ainda está aberto, deve ser concluído. Aí tem o inquérito, depois de concluído, é remetido ao Ministério Público, que se pronuncia denunciando ou não, e aí a Justiça aceita ou não a denúncia. Então, assim, a gente espera que esse assassino se sente no banco dos réus do Tribunal do Júri e que seja condenado, porque não dá para brincar com o carro. O carro é uma arma poderosa. Principalmente para quem não tem habilitação, para quem costuma pisar fundo, para quem costuma participar de racha. Você quer participar de racha? Vai lá em Tarumã, vai lá no Veloparque, lá em Nova Santa Rita, vai em Tarumã, lá em Viamão. Lá de sexta para sábado não tem o racha de Tarumã lá com toda a equipe de segurança, ambulâncias, paramédicos. Vai lá, ninguém tem o direito de transformar uma via pública numa pista de corrida. Ninguém tem esse direito, ok? E atenção, deixa eu me despedir, para variar, né, Elian? JG já está até acostumado aqui. Mais algum detalhe, João Gabriel Pezzini? Não, Mota, nós vamos seguir acompanhando o caso e também vamos aguardar a conclusão desse inquérito policial. E lembrando que o JG está no caso desde o dia em que aconteceu. Na sexta-feira pela manhã, foi até lá e no local você encontrou ainda pedaços tanto do carro como da moto, né, JG? Exatamente, Mota. Eu fui com o cinegrafista Cláudio Pato naquela sexta-feira pela manhã, por volta das 11 horas da manhã, na verdade, e lá estavam pedaços, né, destroços do veículo Onix utilizado, né, pelo motorista sem habilitação que atropelou o Ariel e também um pedaço do capacete que o Ariel usava no dia do crime. Pedaço do capacete. A gente precisa explicar mais alguma coisa, não? Não precisa, né?